Hoje eu vou falar com a Michelle. A Michelle ela é especialista em atração e seleção de talentos. E a gente vai falar sobre as oportunidades do mercado de cloud. Bom, ela como está sempre atrás de novos talentos aí para trabalhar nessa área de cloud, de TI, na verdade, né? Ela vai contar para nós um pouco de como ela faz para recrutar esses talentos, quais são os pré-requisitos para a gente poder entrar nesse mercado aí, esse nosso mercado de TI tão concorrido, né? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem, Michelle? Tudo e você, Leandro? Tudo certo? Tranquilo? Como é que tá? Tá me vendo bem aí? Tá tudo bem aqui. Então, Michelle, estava falando pro pessoal aqui, né, antes de tu entrar, estava te apresentando rapidamente, aí, falando que tu é especialista na atração e seleção de novos talentos para essa área de tecnologia, né? E a gente vai Uhum. falar um pouco sobre as oportunidades e como esse mercado de TI, mercado de cloud, está hoje, quais são os pré-requisitos e tal. Mas Uhum. antes da gente começar, vou pedir para tu te apresentar para o pessoal, falar, contar um pouco mais da tua história aí, porque eu te apresentei rapidamente, então te apresenta para o pessoal, conta um pouco da tua história para nós. Legal, então tá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando um pouco do que eu mais gosto de fazer, né, dentro da minha profissão, que é atrair e selecionar talentos. A minha carreira, ela começou em varejo, que é um mundo totalmente distinto, sempre em recrutamento e seleção, nessa parte de atração. Depois eu fui para a indústria e agora nesse mundo de TI, que realmente é um mundo totalmente novo, né? E quando você fala de cloud, aí fica muito mais delicado o assunto. Então, teve um tempo de maturação da minha parte, de entendimento do que é esse negócio, né? Teve um tempo de assimilação e de sentar na cadeira, mas agora eu acho que as coisas já começam a fluir de um jeito diferente. Você começa a entender mais o que é cloud, o que é TI, e dentro de uma startup, né, Leandro, você acaba tendo que entender muito mais, porque é tudo muito rápido, né? Então, basicamente, a minha carreira ela vem estruturada dessa maneira. Show. Tu falou dentro de uma startup. Quando eu falo para o pessoal que trabalha onde, eu nem falei, não falei nada, só falei o teu nome. Ah, legal, legal. Tá bom. Hoje eu trabalho na SkyOne, que é uma startup quase saindo já desse modelo, né, de startup, que trabalha basicamente com soluções em nuvem. Então, o nosso negócio é totalmente ligado à nuvem, a gente respira a nuvem, os nossos produtos são desenvolvidos internamente, então a gente leva a infraestrutura do nosso cliente para a nuvem, a gente leva toda essa facilidade que é lidar com nuvem, né, gerando menos custo, mais agilidade para o dia a dia. E a empresa vem crescendo muito desde 2014 no mercado, e a gente tem desafios importantes com pessoas, né? Com tecnologia, mas também com pessoas. Porque afinal são as pessoas que tocam a tecnologia, né? A gente que faz esse negócio Exato. funcionar. Ô, Uhum, Michele, exatamente. e hoje a Skyone está com quantos colaboradores, assim, quanto pessoal envolvido? Tá, a gente teve um boom de crescimento em 2018, foram 300% de crescimento naquele ano, e a gente também, hoje, saímos de, sei lá, no começo do ano passado, de 80 para 140, agora em maio. Então a gente Pô, vem crescendo. Uhum. pô, legal, e falou a empresa começou em 2014, né? E a Skyone já começou focada em trabalhando com cloud? Sempre, sempre. O negócio sempre foi focado em cloud. Uhum. Pô, E teve vem um crescimento. aprimorando os serviços, né? Então a gente tem hoje um produto que é carro-chefe, mas que vem ampliando aí o nosso escopo de atuação também de produtos, né? De produtos. Ah, legal. Bom, e tu falou teve um crescimento, né? Como é que foi desse crescimento, assim, que foi em 2018, acho que tu contou que teve um boom. Isso. A Sabe alguma gente coisa, o começou. que teve essa demanda, assim, como é que foi? A gente conseguiu ampliar a nossa rede de clientes, né, colocar o nosso negócio para funcionar de um jeito mais lucrativo, vamos dizer assim, e com isso veio o crescimento de pessoas, né, nossas equipes tiveram que aumentar, gestões que entraram, e aí a gente começa a entender aonde que tem que contratar, né, agora a gente precisa do quê? Que pessoa que precisa para mover aí essa empresa, qual que é o melhor recurso, e aí vem o trabalho de recursos
recursos humanos com tudo para ajudar nessa estruturação, né, nesse novo formato. E que não para, né? Como eu disse, startup acaba tendo um movimento muito diferente de uma empresa muito maior, onde tudo é estruturado. Então a gente começa a desenhar, colocar em ação e a fazer acontecer de uma maneira diferente, né? Em uma semana sai do desenho para a produção já, né? Exatamente. Então Não tem muito tempo. a estrutura muda, de repente a área de desenvolvimento cresceu também significativamente. Então, um dos desafios que nós tivemos foi com a área de desenvolvimento, aumentar, trazer pessoas sêniores, pessoas que tivessem vivências fortes em Python, que é totalmente ligado, né, à cloud, né, uma das linguagens que é muito usada dentro de cloud, e aí a gente começou a ampliar a dev primeiro, depois a gente foi reestruturar a área de operações, que é onde suporta tudo isso que é desenvolvido, né, e aí quem que a gente traz, que novo formato é esse, que tipo de pessoas que a gente precisa nesse mercado e nesse modelo novo. E é o tempo inteiro pensando, Leandro, como que a gente faz agora com esse novo modelo? Como que a gente faz agora com essa nova estratégia de negócio, né? Que pessoas são chaves para esse novo formato. Show. E quais são os principais desafios assim que tu percebe na hora de achar, de garimpar esses profissionais? Ou não sei se tu tem que garimpar ou se é fácil. Fala para nós. Não é fácil, não. É desafio diário, é desafio bom, porque você, hoje, recrutamento, seleção, atração de pessoas é feito de um jeito muito mais tranquilo, né, do que antigamente. Então, você se conecta com a pessoa, você estabelece um relacionamento, e aí você tem que entender as cadeias, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento é uma área totalmente específica, onde eu tenho que entender como eu atraio esse cara que tem, sei lá, um monte de gente buscando ao mesmo tempo. Então, você tem esses desafios. Hoje você tem empresas muito atrativas que são de TI, que também trabalham com cloud, que também têm altas tecnologias. Então, acho que o grande segredo para desenvolvimento, principalmente, é você vender o seu produto. O que esse cara de desenvolvimento vem fazer aqui dentro dessa empresa? Startup tem um monte, né? Então, você tem que aprender a falar para ele do produto. Meu produto tem isso, ele tem a linguagem X, ele tem cloud. Quando você fala que tem cloud puro, aí o cara brilha o olho. Aí ele fala, putz, agora fez sentido para mim. Então, isso eu aprendi. Que você tem que vender a proposta muito bem vendida, falar para o cara da linguagem que você usa, o que ele vai fazer, que desafios e que projetos ele vai encontrar, para ele pelo menos falar comigo. Senão ele nem me... ele nem olha para minha cara no LinkedIn. Ah, tu Eu não faz essas. aceito. E me diz uma coisa, tá, falou que quando ele fala de cloud, brilha o olho. Por que isso? Assim? Então, eu entendo que é um movimento do mercado, né? Principalmente para quem trabalha em tecnologia hoje, eu percebo que é um movimento que todo mundo quer fazer, querem entender o que é essa nuvem, né? Querem se atualizar com o que é nuvem e como que você coloca toda a infraestrutura numa coisa muito mais prática, muito mais rentável. E eu entendo que eles querem realmente se atualizar e permanecer nesse mercado. E isso para mim fica muito claro, assim, a tecnologia que a gente usa é atual, isso também vende a nossa vaga, então quando você começa a falar do que é usado dentro daquele produto que a gente desenvolve, isso também vira uma atratividade para a vaga, né? E aí você acaba tendo também diferenças na hora de abordar, por exemplo, uma área comercial, você também precisa de um cara técnico, um cara que entenda minimamente de cloud, porque senão ele vai vender, eu vou pegar uma pessoa que trabalhou em varejo, por exemplo, quanto que ele vai ter de parte de fit, né, com esse negócio. E aí você tem que buscar alguém que minimamente conheça o que é cloud. Basicamente, ele tem que entender o que é esse modelo, né, de tecnologia. Acaba acaba que todo mundo que trabalha dentro da empresa, quando trabalha com cloud, acaba tendo que saber o que é cloud, né? Desde o desenvolvedor até o vendedor, todo mundo tem que conhecer
Até a pessoa de recrutamento e seleção, até a pessoa que vende essa vaga, né? Minimamente você tem que saber o que é isso que você está falando. Só que a gente tem uma particularidade também, falando em desafio, que é o seguinte, nem sempre eu vou achar a pessoa que venha formada em cloud, até porque é novo, não são todas as empresas que ainda têm, e muitas vezes a gente tem que lidar com o perfil comportamental, né? O quanto que esse cara tem ali de pensamento digital, o quanto que ele está atualizado, o quanto que ele busca conhecimento, o quanto que ele consegue aprender e reaprender, né? E desaprender o tempo inteiro, então tem muito isso, né? O quanto que ele está ali com essa antena ligada para entender que às vezes o que você sabia, você não vai saber aqui, né? Então vem... Isso é uma coisa que acontece nessa área, né? Porque às vezes tu tem que desaprender algumas coisas que tu já aprendeu lá. Quando tu entra em cloud, eu acho que tem algumas coisas que tu tem que deixar de lado para tu poder abrir a mente. Uma coisa que tu falou é legal. A gente tem que estar sempre, eu acho que não só em cloud, mas eu acho que em TI no geral, né? O trabalho TI é aprendizagem contínua. E quando fala em cloud, eu acho que pelo que tu falou, assim, que eu entendi, é que as pessoas percebem que pô, a empresa está trabalhando com cloud, então tem uma perspectiva de crescimento, tem uma visão. E eu vou falar por mim, tá? Da área de tecnologia, assim. Cara, eu gosto de estar trabalhando com o que tem de mais novo no mercado, assim, do que está acontecendo ali. Então, eu acho que quando surge uma vaga, eu até vi alguém falar esses dias numa live, uma coisa muito legal, que às vezes o importante nem é tanto o salário, às vezes tu está trabalhando do lado de uma pessoa. Que, tipo assim, quanto que tu pagaria para trabalhar no lado do Steve Jobs por um ano, né? Exato. Então, tu nem ganharia, pagaria para trabalhar. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente que acaba considerando, né? Na hora de tu optar por uma vaga, né? Exato, isso é muito, muito claro, principalmente na área de desenvolvimento, né? As pessoas que entram em dev, normalmente são pessoas que vêm pelo projeto, que vêm pelo que você vai dar para ele de subsídio para ele aprender. Normalmente são caras autodidatas e que gostam de desafios, então a gente tem histórias até de pessoas, por exemplo, que entraram para trabalhar com linguagem Python e foram trabalhar com Java, Script, né? Porque, quero aprender, é um projeto novo, é um produto novo da empresa, então a pessoa busca conhecimento em internet, faz, enfim, cursos, né, e vai se aprimorando porque tem propósito, né, então acho que é isso, esse é o grande quesito, assim, requisito de um profissional, né, que propósito que esse cara tem, né, o que ele quer ali dentro, porque é o que a gente vende no fim, né, eu costumo dizer que é bem clichê, bem brega, mas é quase um casamento, né? A pessoa, ela decide uma carreira, né, dentro do processo. E tem que fazer sentido. Como tu falou, chega de falar, tem que fazer sentido, né? Porque às vezes tu vai tem uma oportunidade que talvez financeiramente seja melhor, mas, pô, não é o que tu quer para ti, não é o teu objetivo, né? O teu sonho de carreira, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que considerar. E ainda falando em desafios, tem outro desafio que a gente se depara o tempo inteiro, que não adianta eu ter só o técnico. Então, às vezes eu tenho um cara que é fantástico, que foi lá, passou no live code do meu processo seletivo, tem o conhecimento em cloud, tem o conhecimento na linguagem que eu preciso, por exemplo, só que não tem fit com a nossa cultura, não tem fit com o nosso momento. Então, também tem esse desafio muito, muito assim, iminente dentro da área, que é trabalhar o perfil comportamental. E aí, dentro disso, se o cara tem um perfil comportamental ok, se ele conhece um pouco de cloud, ou se ele tem essa questão de fit com a empresa, aí você consegue pensar o quanto que eu consigo esticar, né? O quanto que eu consigo desenvolver, quanto que essa pessoa está disposta a aprender, né? Ô, Michele, como que é esse teu processo aí de caçar os talentos? Aonde que tu vai garimpar isso aí? Como é que funciona? Se puder contar, não menos, se não é um segredo de profissão. Não é, não. Às vezes tu vai entregar aí pro... Não vou nada, a gente pode dividir o que a gente sabe fazer e aprender o tempo inteiro. Basicamente, a gente trabalha com LinkedIn, hoje é a nossa principal fonte, né, de rede profissional, é o que mais tem de
de fácil hoje para achar pessoas, só que o LinkedIn nem sempre funciona. Algumas vagas são muito fáceis de trabalhar com o LinkedIn, por exemplo, vagas comerciais, vagas de operações, é muito tranquilo. Só que na hora de caçar mesmo, de virar headhunter, aí você precisa ir para indicação, você precisa estabelecer aquela rede que eu te falei, então aquele dev que eu falei aquele dia que não teve interesse, eu vou manter contato, e eu vou entender o quanto que ele se atualizou, qual que é o momento de carreira que ele tem ali. Então é um processo contínuo de buscar ali esse relacionamento, essa conexão, né? Uma conexão sempre. E aí a gente, às vezes, até se faz amizade, né, com o candidato, ele fala, ah, não, daqui 2 meses eu terminando esse projeto, a gente volta a falar, então é muito nessa linha de manter a conexão. Esses dias, agora falando esses dias, eu vi um post de uma menina que tá, acho que trabalha na mesma área que tu, que ela fez uma entrevista com, não me lembro nem o nome dela agora. Ela fez uma entrevista e ela gostaram da pessoa e foram contratar ele. Só que ele falou, pô, não vou poder agora, porque eu vou precisar me mudar, vou ter que cuidar dos meus pais, sair de São Paulo, vou ter que ir para o Rio Grande do Sul, vou ter que cuidar dos meus pais. No Rio Grande do Sul, eles estão sozinhos e tal. Ah, não, beleza, tudo bem. Aí ela ficou sabendo depois, acho que uns 5, 6 meses depois, tinha surgido uma vaga que se encaixava no perfil dele, para a cidade que ele estava morando, e aí entrou em contato e passou a vaga para ele, e ele fechou e indicou ele, né? Então é bem É isso isso aí que aí. você falou. Você tem que manter a rede aquecida. Show. E tem também uma questão muito particular do nosso negócio, Leandro, que é, além dele conhecer previamente de cloud, que já é um atrativo, todas as vagas a gente pede, pré-requisito, né, diferencial, é um diferencial já conhecer do mercado de cloud, mas se ele não tiver isso, ele acaba tendo um tempo maior de treinamento. Então, a gente tem algumas certificações que são obrigatórias, né, dentro desse mundo cloud, e que a pessoa tem que fazer para que ela consiga jogar o jogo mais rapidamente. Porque, além dela conhecer de cloud, ela vai ter que entender que produto que é esse, o que a gente desenvolve internamente, como que ele funciona. Então, quanto mais a pessoa conhece de cloud, mais fácil é dela se integrar e jogar o jogo mais rapidamente dentro da nossa empresa. Isso também é uma Legal. característica marcante. Legal. E como é que é esse processo de seleção? Assim? Quais são os níveis? Como é que vocês fazem? A Para gente uma trabalha vaga mais técnica, de repente? Para uma vaga mais técnica, a gente coloca algumas etapas pré-definidas, né, que são desenhadas. Primeiro, essa conversa por telefone, onde basicamente você conta para a pessoa o que ela vai encontrar aqui de desafios, que produtos que ela vai desenvolver, e faz todo o alinhamento. Depois você já vai para uma prova técnica para entender o quanto que ele conhece daquilo realmente na prática. Então a gente costuma aplicar live codes, que são as lives ali online, né, onde o cara está codando, e aí o team leader da área, ele consegue avaliar realmente a prática e o conhecimento. E depois disso a gente vem para uma entrevista de fit mesmo, né? Então você acaba reprovando, fica pé da vida, porque o cara passou no live coach, mas chegou no comportamental e tchau. Então tem algumas resiliências, assim, algumas frustrações que a gente acaba vivendo também. E tem Legal. para a área de implantação, por exemplo, que também é uma área bastante técnica, né? O cara tem que conhecer de infra, tem que conhecer toda a parte de rede, banco de dados, e além de cloud, né? Para ele conseguir entrar no nosso jogo, a gente também faz ou cases, né? Onde ele tem que contar, e entrevistas mais técnicas e por competência. Show. Tem uma pergunta aqui, eu vou aproveitar que ela está aqui, porque as perguntas acabam passando no Instagram, e vou te fazer. Que o Pedro ele perguntou por que alguns funcionários do RH não divulgam o salário das vagas. Primeiro porque muitas vezes a gente tem um orçamento para aquela posição, né? E aí dentro desse orçamento a gente acaba, por exemplo, as vagas de desenvolvedores. Às vezes eu levo o cara para o live code e eu não sei exatamente qual é o nível técnico dele, porque eu ainda não apliquei o live code. E dentro desse processo de teste, a pessoa que aplicou o teste vai falar, Michele, ele é um sênior. Ele é um pleno, ele é um júnior. Então, às vezes eu adorei aquele cara, só que eu tenho uma vaga de sênior e ele é um pleno. Só que eu percebo que ele é uma pessoa que tem um autodesenvolvimento, que tem um potencial diferente, e aí a gente traz ele, às vezes, numa posição
dentro daquele CAB com um salário diferente. Então, se eu tivesse divulgado que a vaga era de 14 mil e ele vale, né? Ele tem ali um peso de contratação de 12, então fica ruim. Então, muitas vezes a gente acaba não divulgando por essa questão. Porque o pleno vai É, ter um salário diferente do sênior. sim, aí tu acaba, gosta da pessoa e adapta ela no, dentro das características dela. Exato, Acho bom. exatamente. Alguém botou aqui os requisitos básicos para trabalhar com cloud. Não sei se tu Ba- pode falar aí. Então, o que eu percebo, se a gente for falar de requisito técnico, depende da área, né? Porque se você fala de dev, tem que ser as linguagens que ele tem e o que ele conhece, né, dentro daquela linguagem que ele vai conseguir levar para a nuvem. Então, muitas vezes a gente pede que a pessoa tenha ali um conhecimento em DevOps, por exemplo, mesmo que seja para trabalhar com Python, mas que tenha um básico ali dessa estrutura. Né? Porque ele vai saber basicamente como que as APIs funcionam, enfim, como que as conexões ali dentro da cloud funcionam. Agora, para infraestrutura, por exemplo, você acaba tendo requisitos diferentes. Então, para o cara conhecer trabalhar bem com cloud, ele vai ter que conhecer muito bem, minimamente, qual é o ambiente da pessoa que vai instalar aquele produto em cloud. Então, ele tem que conhecer de infraestrutura, de rede, enfim, de tudo que envolva banco de dados, para ele conseguir fazer esse depara, né? Sim. Eu enxergo É, assim. porque assim, ó, dentro da computação em nuvem, tem basicamente, vamos falar, duas áreas, né? Tem uma que meio que acaba virando uma terceira que se junta, né? Que é o DevOps. Mas tem a Uhum, galera que é desenvolvedor e usa computação em nuvem, né? Desenvolve em cima de cloud, e tem a galera isso, de infra que cria toda a infraestrutura para suportar aquele desenvolvimento que foi baseado em cloud. Então acaba tendo isso. os dois pontos, e tem um cara no meio aí que é o DevOps, que acaba juntando as duas partes, entra mais na parte de infraestrutura também, como código, DevOps, mas tem esses dois sentidos. Ô, Romulo, Michele, você acredita que tem diferenças entre as clouds? Já viu o candidato desistir de vaga depois de saber qual é a cloud que ia trabalhar? O Romulo Não perguntou. sei, porque a gente trabalha com algumas, né? Por exemplo, dentro dos nossos produtos, a gente tem Google, Amazon e Oracle, é essa a questão? Nunca tive, porque todos eles, quando a gente fala que os nossos produtos são desenvolvidos em cloud, que a nossa empresa respira cloud, para o cara já é fantástico. Então, eu só tive normalmente sucesso, assim, quando eu falo do segmento e do que nós desenvolvemos, isso sempre foi bem visto pelos candidatos, assim. E legal Talvez cloud pública, cloud privada, é isso que ele quis dizer? não, eu acho que assim, como vocês trabalham com mais de uma plataforma de cloud, Uhum, talvez isso não possa não acontecer, né? O que eu penso que talvez possa acontecer, pelo que o Romulo colocou, é que pode ter assim, ó, hum, aquele profissional que ele se identifica mais com uma plataforma de cloud, e aí o cara ele é especialista naquela ali, e a vaga ser hum, para uma outra, que não, e aí o cara acaba desistindo, mas é muito, eu não sei, para mim, quando tu aprende uma, fica muito fácil de tu aprender as outras. Eu acho que o cara que ele conhece uma plataforma de cloud, fica fácil de aprender porque elas são bem parecidas, né? Tem mais ou menos segue um padrão entre elas. Então, até mesmo a Microsoft, que não é muito de fazer padrões, né? De seguir os uhum, padrões de mercado, né? Inclusive, eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. Então, fica fácil da gente entender. A não ser que o cara não é. goste mesmo. Tipo, não gosto, não quero saber dessa aqui de jeito nenhum. Aí pode ser que o cara desista, mas eu acho que é uma coisa Não, que não deve acontecer nunca me muito. deparei com isso, não. Essa particularidade. O Romulo falou que a Oracle não é cloud, então. Mas eles têm uma cloud, Eles têm né? uma cloud, é. A Oracle tem uma cloud, estão começando agora, há pouco, mas é cloud. Exato, tô Vem cloud. atualizada. Sim, tem que achar o pessoal. Ô, Michele, bom, e nessa parte de oportunidades, de vagas, como está o crescimento assim nos últimos tempos? Se deu uma parada? Como é que está crescendo esse mercado de cloud para vocês?
Então, eu percebo que não parou, né? A gente acaba tendo esse movimento de crescimento em várias áreas. Pelo menos na nossa empresa, a gente tem expandido contratações na área comercial, expandindo contratações em operações, em desenvolvimento. Então, eu percebo que o mercado tem se atualizado. Novas startups, inclusive concorrentes, acabam fazendo a mesma coisa que a gente, né? Então, também trabalham com cloud. A gente tem outras empresas grandes que também expandem e usam cada vez mais cloud. Então, assim, falar de empresas específicas que usam cloud hoje, eu não tenho assim de nome, mas eu sei que não é tão fácil, mas você percebe um movimento que vem acontecendo, né? Nem sempre você vai encontrar um especialista que às vezes vai caber na tua vaga, que é aquele cara ideal. Mas existem, né? Existem os caras mais formadinhos aí. Chutei meu telefone. Tem uma galera, né? Me conta uma coisa. E qual é falar mais ou menos assim, a média de salário que paga para um profissional? Vocês vão pensar para o cara que trabalha na parte de cloud, é claro, mas de infraestrutura. O cara que vai trabalhar mesmo, ele vai botar o negócio para Depende, funcionar. porque aí a gente acaba falando de níveis de cargo, né? Mas a gente Vamos pensar trabalha aí com então que uma está média. entrando, assim, ó, cara começou a aprender cloud, tá aí, já tem uma experiência de um ano em computação em nuvem. Acho que a gente consegue trazer por uns 4 mil, já entra. Depende da experiência que ele tem também por exemplo, se ele já tinha uma experiência em implantação, né? Se ele já tinha uma experiência em suporte, por exemplo, aí ele consegue ser mais atrativo, né? Depende do peso que a gente precisa naquele momento. Mas a gente, como eu disse, se são vagas júniores, a gente acaba tendo essas certificações obrigatórias que eles acabam tendo que fazer de AWS, de Google, enfim. Sim. Ah, legal. É que é Porque difícil ficar falando de salário, né? Salário é, é um né? assunto chato. Porque né? É que eu acho, né? Que salário cada um tem, assim, é que as pessoas, vou te dar a minha opinião. A galera, eu sou empresário, tenho empresa faz tempo, há uns anos já, e já precisei contratar, preciso às vezes contratar as pessoas, e a gente não tem ainda alguém que faça o recrutamento, no teu caso, né? Porque a gente é um pouco Uhum. menor, mas o que eu percebo muito é que as pessoas, a primeira preocupação é o salário, assim. Nem se preocupa o que é para fazer, né? Isso aí, isso aí acontece. Tu percebe isso também quando tu vai recrutar aí? Ele está perguntando aqui, cursadinho, seria alguém com formação especializada em cloud, tipo uma pós? Não necessariamente. Se a pessoa tiver uma pós em cloud, acaba sendo um diferencial para a gente, né? Mas tem uma coisa sim que eu enxergo dessa questão de salário, que algumas pessoas, principalmente em começo de carreira, às vezes vêm por salário, ou áreas muito requisitadas também, né, Leandro? Então tem área que é muito requisitada, então o cara primeiro ele quer saber quanto que você vai pagar. É, Podia informar a pretensão. né? Não vi Estão eu já. perguntando. Estão perguntando se podia informar a pretensão. A gente acaba não falando de salário porque é meio que uma política, às vezes, da empresa também, né? Então, no primeiro contato com o candidato, você acaba investigando, né? Você acaba entendendo ali quanto que ele está ganhando hoje, qual que é o pacote de benefícios que ele tem. A nossa vaga se torna atrativa para esse cara que às vezes quer um pouco mais. A gente consegue chegar nesse valor, porque tem uma coisa também de reequilíbrio interno, né? Você não pode trazer uma pessoa que às vezes é fantástica, cabe na vaga de sênior, só que ele vai ganhar 3 mil a mais que os sêniores que estão lá dentro da empresa naquele momento. Então, por isso que a gente acaba não abrindo tanto tudo isso nesse primeiro momento. É muito mais entender quem é esse profissional, ele cabe para essa oportunidade, ele tem os requisitos técnicos ou ele precisa desenvolver o que para a gente contratar. E aí a gente faz esse peso, né? A gente normalmente pesa essa cadeira, né, para entender o quanto que ele vai precisar de tempo, talvez, para crescer com a gente, o quanto que ele tem ali de competências já desenvolvidas para essa função. E tem algumas coisas que são importantes, né? E às vezes até se, por exemplo, tu pode entrar numa vaga júnior, mas tu sabendo que tem uma perspectiva de tu crescer dentro da empresa, né? Uhum. Isso aí é uma coisa que às vezes acontece até de forma rápida, né?
O cara Acontece em começa. startup também você tem uma aceleração de carreira um pouco maior, né? Então as pessoas que às vezes entram ali naquele movimento de empresa pequena conseguem se destacar com mais facilidade, conseguem mostrar o trabalho e crescer. Então isso também acontece, né? É um dos movimentos da startup, você conseguir valorizar os profissionais com uma certa facilidade. O cenário Imagina, atual não está tão tranquilo para isso, mas com Covid, não, né? imagina, eu fiquei pensando, imagina a empresa de 2014, né? Tu falou, são 6 anos. Né? Uhum. O cara que entrou lá atrás como júnior, se tá na empresa ainda hoje, imagina, cresceu junto com a empresa, né? Sim, Então, sim, a pessoa se. para pensar, é um movimento bem rápido no trabalho, assim, né? Uma Uhum, evolução na uhum, carreira uhum. bem rápida. É, e o quanto que essa pessoa aprendeu, né? Depende da área que ele está, o quanto que ele teve de certificação. A gente também investe muito em certificação. A gente tem alguns benefícios que são bem legais para o colaborador, que é o nosso ambiente de trabalho. Hoje isso conta muito, né, Leandro? Você que é empresário sabe. Então a gente tem aquele espaço atrativo, aquela coisa de instalar home office, a gente já estava com esse projeto, a gente tem o espaço de lazer, então tem a sala de descompressão, então isso tudo também é atrativo para a pessoa, né? Ela não vai vir só por salário, os que vêm não vêm só por salário não, senão fica um pouco, porque a primeira empresa que ofertar, ele sai. Isso aí, isso acontece, né? E aí, quando eu acho que até tu como recrutador já sente, né? Cara, pô, o cara veio só pelo salário. Então, se alguém oferecer mais, ele vai pular daqui. Então, Pula rapidinho. Se veio por salário, pula rápido. Se veio por propósito, tá lá até hoje. E é a estatística que eu tenho enquanto recrutadora, né? e assim, ó, nós da área de agora eu vou falar eu na parte técnica, nós eu assim na área de TI, tecnicamente, a gente gosta de fazer, a gente trabalha com TI, eu não conheço ninguém que trabalha com TI tá por dinheiro, o cara trabalha porque gosta, assim. Então, se tu tá num ambiente que tu gosta, que tu é apaixonado pelo aquilo que tu tá fazendo, às vezes tu recebe uma proposta melhor, mas fica, porque, não, pô, eu gosto daqui, é isso que eu quero, eu sei que a empresa me valoriza, às vezes não é só no salário, mas te valoriza de outras maneiras, né? Tem várias formas de perceber que a empresa te valoriza, e tu acaba ficando. E aí tu vê que é o cara que está, como tu falou, que está pelo propósito da empresa, e também acaba tornando o propósito da empresa, acaba se tornando o propósito dele, né? Então isso aí Uhum. faz sentido. E tem uma outra coisa também que acaba sendo importante, que quanto mais a gente consegue ser visto enquanto empresa, né, as pessoas também conseguem olhar para o nosso negócio como um negócio atrativo, que trabalha com cloud, então conseguem entender o que é a SkyOne, né, o que essa empresa faz, para que ela está no mercado. Então, acho que quanto mais a gente vai conseguindo expandir aí nosso nível, os nossos clientes e a nossa atuação, mais fácil fica fazer seleção, né? Isso é É, fato. e isso aí é legal, porque quando a empresa cresce, quem está ali dentro cresce junto, né? Uhum, Então, uhum. quando eu até agora me lembrei eu fiz uma live esses dias com o Luiz, que trabalha com vocês. Ah, o Luiz Severino. Uhum. Daí ele estava contando a história dele, o Luiz quando começou lá atrás, montando, enfiando o OpenStack, criando infraestrutura com o OpenStack, que hoje é a nuvem do UOL. E aí eu penso, tipo, era uma coisa que eles acreditavam muito que ia dar certo, e deu, né? Então eles fizeram toda aquela, montaram criaram toda aquela infraestrutura, e a empresa hoje está aí todo mundo que começou lá, todo mundo não, mas a grande parte das pessoas que eu conheço que começaram lá com ele, hoje estão muito bem na área de TI, na área de cloud. Aí. Então, por quê? Porque acreditaram no propósito naquilo ali, na empresa, e foram junto com a empresa e cresceram junto com a empresa. Então, isso aí eu acho Uhum. que é uma coisa que faz muito sentido. E a gente trabalha muito também, até falando em atração de pessoas, com esses profissionais que acabam sendo referência de mercado, né? Então, às vezes a gente tem uma pessoa, por exemplo, um Luiz Severino lá dentro de tudo da empresa e que consegue falar com a comunidade, que consegue também atrair pessoas para a gente. Tem pessoas também em desenvolvimento que têm essa abertura com o mercado, tem pessoas em operações, então isso facilita muito para a gente também. Quanto mais gente boa está com a gente, aquilo que você disse anteriormente, né? Mais fácil é de você trazer. Porque aí vem a pessoa fazer entrevista, eu trabalhei com fulano, isso foi legal. Então, é,
É aquilo que eu disse também, né? Uma rede de relacionamento, e isso vai fazendo com que você cresça enquanto empresa e expanda, né? Suas conexões ali, e tudo fique mais fácil. Ô, Michele, e agora mesmo com essa pandemia aí, né, como é que vocês estão de perspectivas para o ano, para o final do ano, para 2 anos, 3 anos? Eu sei que, apesar de ser startup, a startup já pensa lá na frente, né? Vocês já devem estar pensando lá na frente, com todo esse movimento aí. Então, pensando nessa questão de Covid, a nossa empresa não parou, né? Porque a gente trabalha com cloud, então a nossa operação é quente todo dia e não tem descanso, não, porque tudo que a gente precisa para trabalhar está totalmente à nossa disposição. Isso é uma coisa muito importante para esse momento, porque pensa numa operação 140 pessoas, totalmente home office e conseguindo fazer o seu trabalho diariamente, praticamente com a mesma qualidade de antes. Óbvio, tendo que lidar com uma questão de estar em casa e administrar a família, né? Que é uma outra questão. Deixando claro que não é Veio mundo junto com o home jalice. office. Que veio junto com o home office. Eu que digo, eu tenho Exatamente. uma de 5 anos aqui que está no home office junto comigo. Eu tô com dois aqui, um de 4 e um de 7. Meu marido levou para dar uma volta de carro aqui. Senão já estavam pulando aí, né? Estavam pulando em cima de mim, certamente. Mas em paralelo, a gente continua contratando e a gente tem perspectiva de continuar nosso crescimento, sim. Então, a gente tem reuniões semanais com toda a empresa, onde o presidente fala do nosso negócio e a nossa perspectiva é de continuar crescendo. Estamos contratando, ainda tenho vagas em aberto atualmente e tem sido muito legal fazer esse processo também de casa, sabe? Totalmente online. Não tem jeito, eu costumo falar, né, que a gente que trabalha com tecnologia tem que avaliar o quanto que a pessoa tem esse pensamento digital. O quanto que ela se conecta realmente com o mundo através de tudo isso. É uma característica de inovação, de tudo, não tem como fugir. Legal, isso é uma coisa que você falou que vocês ainda estão contratando, né? Eu percebo Uhum. às vezes eu dou umas vasculhadas no LinkedIn, né, para ver oportunidades, eu só dou uma olhada por oportunidades de como é que está o mercado. E eu percebo que às vezes tem empresas que sempre estão com vaga aberta, falando de cloud, né? Tipo, Uhum. ou a vaga nunca é preenchida, ou a vaga está sempre, ou sempre Não, tem vaga. Tipo, sempre. é banco, é banco. Mesmo que você não tenha vaga, você vai mantendo aquilo lá aquecido, né? Que é aquilo que eu te disse. Como que eu mantenho uma rede de candidatos aquecido com essas oportunidades, né? Então, às vezes, você deixa ali para deixar quente, né? Que pode ser que venha alguém bom que você deixe no radar para daqui a um mês ou para daqui a uma semana, nunca se sabe, né? Porque. Não, às vezes a gente precisa da vaga para ontem, né? Então, se tu vai esperar para Uhum. abrir vaga, então tu já tem que ter alguém ali meio que sempre engatilhado. Tem mesmo. Eu acabei de fechar uma posição essa semana que era um candidato stand-by da vaga antiga. Eu falei, ô, benção, um candidato assim na manga, quentinho. Aí é bom quando é assim. Legal. Ô, Michele, uma dúvida que muitas pessoas me perguntam vocês contratam, se o cara, tipo assim, ele não tem experiência em cloud? Pô, eu não tenho Sim. experiência, eu estudei, eu sei cloud, mas eu não tenho experiência. Sim, até porque aquela pergunta sobre o mercado de cloud que você me fez está melhorando, você percebe que tem pessoas mais atualizadas com o mercado, mas que nem sempre vão caber naquela minha posição, né? Então, às vezes eu tenho uma vaga muito técnica que a pessoa teve uma vivência com cloud. E aí é aquilo que eu te disse, Leandro, nesse momento, o que você tem que investigar? Qual é a capacidade de crescimento, de buscar conhecimento, de ir atrás da informação dessa pessoa. Você estava falando da conversa com aquele moço, Cláudio, né? Ele falava exatamente disso, né? O quanto que ele teve que estudar e aprender, né? E por conta para ele conseguir. É isso que a gente Travou? viu. A pessoa tem que buscar e ter essa capacidade de aprendizagem. Eu acho que esse é o principal. O quanto que ele busca conhecimento sozinho, o quanto que ele se aprimora, o quanto que ele se atualiza para que ele consiga ter esse tempo aí de aprendizagem, né? Não tem como. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que aprender até ele entrar ali no formato. E que é uma atualização contínua, né? Não é? Então, isso aí, com certeza. Principalmente quando a gente começa, e aí a gente começa a entrar nessa área de cloud,
uma coisa que muda muito, né? Tá sempre surge coisas novas, serviços novos e tal. A gente tem que estar sempre. Eu imagino, eu trabalho com cloud, acho que desde 2000 eu sou meio ruim de data, acho que faz uns 7, 8 anos, aí, 7 anos. Uhum. E estou sempre aprendendo, todos os dias eu aprendo alguma coisa nova sobre computação envolvida. Eu É trabalho isso. basicamente com AWS, então é uma coisa que é praticamente impossível tu ter um profissional que conheça tudo, mas a gente tem que estar sempre disposto a procurar, a aprender, a ir atrás, documentação desses fabricantes, a maioria deles tem documentações formidáveis, assim, bem completas, pode ir atrás e estudar, mas tem que estudar, eu percebo. Assim, tem gente que acha que talvez entrou na área de tecnologia, que médico tem que estudar. Não, acho que a gente tem que estudar mais do que médico, porque eu acho que a tecnologia avança mais do que as doenças do dia a dia. É verdade. E às vezes a pessoa tem um curso básico que ela estudou sozinha e você percebe que tem consistência mesmo, né? Que é uma pessoa que realmente busca, se atualiza, entende da linguagem, e isso faz diferença sim. Ele não precisa ser o expert, mas ele precisa, se ele tiver essa capacidade, se ele tiver isso já aflorado, é um diferencial entre um candidato que não tenha, né? Não dá para negar. Ah, sim. Mas eu falo, pessoal, tem que começar, não vai querer já entrar lá na vaga de sênior, né? Tem que começar. A melhor época para tu estar lá para tu estar lá daqui a uns anos é começar agora. Então, tem que trilhar, né, o caminho. Tem um caminho a ser percorrido. Mas enquanto tu não entrar na Exato. trilha e não começar a trilhar o caminho, quanto mais demorar, eu acho, para entrar nessa trilha, mais tempo tu vai conseguir, tu vai levar para chegar numa posição de sênior. Então, eu acho que É ainda é lógico uma. que. Não, pode falar. Não, eu acho que ainda é uma área que tem uma falta de profissionais, então ainda tem bastante oportunidade, como tu mesmo falou, vocês estão sempre tentando deixar alguém na manga, Uhum. e a gente tem muito profissional de TI, às vezes, que está pensando que a área de TI está saturada, não dá mais. Mas se a pessoa começa a se atualizar e ver o que tem de novo na área de TI, ela vai ver que tem muita oportunidade nessas novas tecnologias que estão surgindo. Exato, que é onde a gente tem a escassez, né? Principalmente nas novas tecnologias. Porque muitas É, empresas também não trabalham, às vezes, com as novas tecnologias, né? Ainda tem produto desenvolvido em linguagem antiga, e isso faz com que a empresa rode nesse formato, né? Às vezes as empresas ainda não estão muito atualizadas em linguagem, e isso acaba sendo um ciclo dentro da empresa, né? Para você atrair pessoas de outras áreas também, que às vezes até poderiam conhecer de cloud, às vezes não, ou de TI, mas acabam não tendo essa expertise, né? tinha uma pergunta aqui, se vocês contratam pessoas de outro estado, se vocês têm pessoas trabalhando home office ou só em office. Ainda não, é um projeto, né? Porque é uma tendência também você ter esse trabalho remoto cada vez maior, mas ainda não temos essa abertura, essa disponibilidade. Mas às vezes a gente deixa pessoas mapeadas, sim, porque pode ser uma coisa que venha rápido também, mas ainda não. A gente acaba focando em São Paulo mesmo. Ainda mais agora que a maioria está descobrindo que dá para trabalhar bem home office, né? Isso aí, Exatamente, isso isso daí aí eu pode acho que mudar. tem gente que vai gostar dessa ideia. Fala, pô, eu posso contratar o cara de lá, que talvez seja um profissional que é difícil eu ter aqui na minha região, e é legal que facilita para as empresas terem profissionais qualificados, e o profissional não precisa tipo, eu moro em Floripa, eu gosto de morar em Floripa, então tu me convencer a sair de Floripa para ir morar em São Paulo é bem difícil. Uhum, Então, uhum. às vezes tu gosta de onde tu mora, né? E isso faz parte da carreira, do bem-estar, assim, né? Da pessoa estar bem Exato. com o que faz. Então, é legal. É um Deixa eu ver. projeto que a gente já começou a pensar, mas ainda não saiu do papel. É que para startup eu acho que às vezes é um pouco difícil, porque as coisas são muito rápidas, né? Então, dependendo da área, fica um pouco difícil mesmo. É. Deixa eu ver. Ó, o Samuel perguntou se na tua empresa tem funções específicas dentro da AWS que o candidato tem que saber. Não, Não, né? Pelo que eu sei, não. Diga. não.
Normalmente a gente faz uma avaliação depende do nível do cargo, por exemplo, se é uma vaga mais júnior, ele tem que ter um conhecimento mais breve, né, mais básico, se é mais sênior, se ele tiver o conhecimento mais forte em cloud, é diferencial. Se já conhecer de AWS, tiver certificações, mais uma vez, né, é o candidato ouro. Aí a gente já fala, esse é ótimo e tecnicamente ele está dentro, mas tem toda uma avaliação, né, um contexto geral. Mas a gente não acaba não. O gestor, às vezes, ele pode até entrar nessa parte mais técnica, né? De entender o que, que ele conhecia dentro de AWS, o que, que ele já fez, mas a parte de seleção acaba não conseguindo ser tão técnico assim, né? Vocês fazem tem um pré-requisito antes, né? E aí se a vaga se encaixa, aí, como você falou, tem as provas que vocês fazem, acho que você já dá para dar uma nivelada no conhecimento. Né? Já ajuda bastante. Show. Falou que vocês procuram vagas no LinkedIn e tal. Que dica que tem aí pro pessoal que quer conseguir chegar nessas oportunidades, como fazer algumas dicas que possa dar aí para que tenha uma visibilidade melhor nesse mercado? Eu acho que eles têm que procurarem empresas que são do interesse, então é aquilo que você disse, né? Que tipo de empresa que eu quero trabalhar, que tem a ver com o meu perfil, acho que esse é o principal foco. Então, escolher as empresas, hoje em dia a gente usa muito rede social, então a maioria das pessoas que trabalham com busca de talentos está sempre muito antenada com LinkedIn, às vezes até com Instagram, né? Segue empresas, vê o que as empresas estão fazendo para buscar esses profissionais. Então, acho que seguir as empresas é um bom caminho e começar a entender o que são pedidos de requisitos nessas posições, né? Então, às vezes eu sou pleno ali dentro da função e eu quero ser sênior, o que eu tenho que aprender ainda, onde que eu tenho que me desenvolver, o que é requisito mandatório para aquela posição que eu tenho interesse, áreas comerciais também, então um comercial é uma área bem extensa, né, bem ampla, mas eu acabo tendo uma abordagem muito grande de pessoas da área comercial e às vezes o que prevalece são pessoas que realmente já vêm de cloud, porque para vender cloud, às vezes tem que conhecer minimamente o que é cloud. Pessoas que têm uma formação técnica também acabam tendo facilidade já nessa falando do comercial, né, porque ele sabe falar daquele negócio, mas basicamente eu acho que é ir se atualizando, é isso que você disse, pessoas que se atualizam constantemente, que buscam conhecimento, que entendem o que o mercado está fazendo, o que aquela empresa realmente faz, né, eu entendi o que é a SkyOne, eu sei aonde eu estou indo pisar, né, onde eu estou indo colocar o meu pé, então acho que isso tudo é diferencial, o candidato que chega preparado para a entrevista, que entendeu o que é seu negócio, que brilhou o olho, que busca informação, ele é um candidato que normalmente é bem avaliado, né? Faz diferença aí pra gente no processo de seleção. Acho que isso é uma dica para qualquer área. Não, é verdade, isso é legal, porque tu já chega conhecendo, né, a empresa, conhecendo a história da empresa, conhecendo quais são os objetivos dela, isso é importante. E certificações também são muito importantes, né, Leandro? Eu acho que profissionais que são certificados, que têm cursos, que têm certificações também são diferenciados. Nossa área de TI é uma coisa que é bem, tem o seu peso, né? Como falou, ficar atualizado, saber, entender o que está acontecendo no mercado para tu poder atingir as vagas. E aí, às vezes, tu pode olhar conhece a empresa, ver eu quero trabalhar nessa empresa. O que essa empresa exige de mim? O que eu preciso ter para trabalhar lá? E aí vai atrás de buscar aqueles conhecimentos, fazer as certificações que precisa, estudar. E eu acho que com certeza talvez tu vá numa entrevista, não der certo, não desiste, vai lá, te atualiza, melhora, porque eu acredito que vocês não descartam uma pessoa depois, depende do porquê que não foi aprovado também, né? Vai que pega. Mas normalmente a gente dá um feedback, né? Eu conto para a pessoa, olha, o perfil técnico não estava tão alinhado com o que a gente precisava, enfim. Então, às vezes o candidato ele tem esse feedback bem consistente ali do que a gente precisava. Isso também é importante para ele saber, né? Por que dessa vez não deu certo, enfim.
É importante, porque daí ele pode ir atrás, né? Então, é pegar esse tipo de coisa e pegar como um ensinamento e estar sempre procurando se melhorar. Eu acredito que Uhum. é uma coisa que eu falo para o pessoal, assim, ó, vaga, tem muita vaga no mercado, principalmente nessa área de cloud. Eu até esses dias estava numa live, eu abri o LinkedIn, brincando ali, fiz uma consulta. Naquele dia tinha aparecido 60 vagas. Eu só Nossa, botei a AWS, tá? Eu botei a AWS no LinkedIn. Naquele dia tinha 60 vagas. Isso aí foi agora, já com a pandemia acontecendo. Na semana tinha 300 e poucas vagas. Então, tinha no total no LinkedIn ali, nos últimos 30 dias, tinham 1.900 vagas, se não me engano. Então, vaga nossa. tem, só que daí às vezes eu percebo que os profissionais, mas está exigindo isso e aquilo. Cara, está exigindo, a gente precisa se atualizar, precisa ir atrás, precisa aprender esse tipo de coisa, né? Que é para poder trabalhar nessas empresas, que nem a SkyOne, que nem muitas empresas aí que trabalham focado em cloud. Eu tenho um aluno meu que está trabalhando na Mandic agora. Ele ficou 20 Hum, anos trabalhando com infraestrutura, 20 anos trabalhando com infraestrutura, e em um ano ele começou a fazer o treinamento de AWS, em um ano ali, botando em prática e tal, estudando, conseguiu trabalhar na Mandic. Cara, eu tô trabalhando com uma galera que respira cloud. Então, o crescimento que tu tem, a aceleração que tu tem de aprendizado dentro de uma empresa, quando é focada naquilo que tu quer aprender, é muito rápido. Então, se tu aprender exato. o mínimo possível para conseguir entrar nessas empresas, eu acho que tu vai acelerar o aprendizado de uma maneira fora do comum, assim. É por isso que a área de recursos humanos ela tem que tomar muito cuidado para não a empresa que tem essa aceleração de carreira, de conhecimento, ela tem que cuidar muito bem de quem está em casa, porque senão ele vira atrativo para o mercado, né? Um profissional formado em cloud, redondinho e que se não bem cuidado vai para fora rapidamente. Esse também é um desafio É, de recursos humanos. porque falou, são vagas disputadas, e aí o cara tá ali, tipo, Imagina, ele respirando cloud diariamente, ele navegando nesse mundo todo dia. Fica redondo, né? eu sei que tu não vai me contar, mas eu sei que vocês devem caçar talentos em outras empresas também. Óbvio, com Isso certeza. Até alguma citada por você já. não, mas é normal, porque é Não tem difícil, assim, a como. gente achar profissional. Então, Não, tem eu sim. Tem percebo, assim, empresas que são mapeadas, né? Vai nessa. quero te agradecer por passar um pouco do teu conhecimento aí para nós, falar para o pessoal dessas oportunidades que, às vezes, as pessoas estão lá em casa com esse negócio de pandemia e tal, estão achando que... Eu tenho muita gente que me segue aqui, que trabalha com infraestrutura tradicional, de tecnologia, e teve muita gente que acabou ficando meio que fora do mercado ou sem ter trabalho, sem ter clientes para atender, porque quando a gente trabalha com infraestrutura tradicional, a gente tem que ir nas empresas e está tudo fechado e tal. Isso teve muita gente que está passando por esse problema aí hoje. Então foi legal tu Sim. trazer isso aí e falar que ó, vocês já ainda estão contratando, mesmo com pandemia, está crescendo, que a empresa continua trabalhando a todo vapor. Então, para a galera que gosta de trabalhar com tecnologia e gosta desse mercado, perceber que existe ainda aí, mesmo com crises, com todas as crises que acontecem, mesmo assim ainda tem muitas áreas dentro da parte de tecnologia que estão crescendo e que têm oportunidades. Então foi legal essa conversa. Obrigado pela tua Imagina. participação aí. Obrigado por contar um pouco dessa tua história para nós. Então, eu queria Obrigada a falar você. alguma coisa para o pessoal aí. Acho que foi bem interessante o papo, cada vez mais enquanto uma pessoa que trabalha com pessoas, né, contratando, a gente tem que se atualizar e tentar entender, né, qual que é a pegada desse mercado, o que as pessoas estão buscando, quais são as dores. Então, eu acho que é interessante conhecer que comunidades como a tua também estão formando profissionais, que é o que a gente precisa hoje. De pessoas que consigam ser formadas para que a gente não tenha aquele boom, né, de tecnologia que não atenda mais às nossas demandas. Então, acho que seu trabalho também é bem interessante, continue fazendo e, enfim, vou te seguir também, vou fazer aí um... Já tem muita gente lá na Skywalk que te acompanha, né? Valeu, obrigado. E eu já vou passar os contatos de vocês na galera. Eu tenho quando eu crio as turmas no meu treinamento, tem grupos, né?
Então, tem dois Uhum. grupos. Tem um grupo do pessoal que entra, mas tem um grupo que está mais avançado. E sempre que surge vaga, eu mando lá. Até Ah, quando tiver, me fala que eu passo pro pessoal vamos. lá, mando contato, que tem uma galera lá que já está no nível bem avançado mesmo de AWS, basicamente AWS, né, o treinamento. E o pessoal já está avançado, então quando tu tiver alguma oportunidade Com ou à certeza. disposição, manda lá que a gente divulga pro pessoal. Vamos sim fazer uma parceria legal para arrumar emprego para as pessoas, né? Que é o nosso grande propósito, né? Deixar esse Brasil cada vez melhor e crescer todo mundo junto. Isso aí, isso aí. E como tu falou, as oportunidades estão aí, a gente está atrás de tentar levantar esse mercado. Uma coisa que eu falo para o pessoal, quanto mais a gente compartilhar esse conhecimento de cloud, É mesmo isso. que. Porque eu penso assim, não sei se vai dar tempo. A gente teve um tempo atrás, quando eu comecei na área de tecnologia, existia muito a gente esconder conteúdo. A gente escondia o que estava fazendo para o outro não aprender. Para tu. Eu Uh-uh. acho que isso é uma coisa que não funciona mais. Então, quanto Não, mais a gente conseguir compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo, mais o mercado cresce, mais oportunidades vêm para todo mundo. Então, não é um com mercado que está certeza. muito longe de ficar saturado. Uhum. Então, a ideia é a gente compartilhar. Tá aí o Guilherme Maia, tá aí também outro que compartilha bastante conteúdo de cloud. Ele mandou uma palminhas ali. Mas é isso, Michele, obrigado. Obrigada a Valeu você. e Foi um prazer. manda um abraço pro Luiz aí. Qualquer coisa a Tá gente está à bom. disposição. Quando tiver alguma oportunidade, tu manda para nós ali. Tem meu WhatsApp agora. Me manda aí que eu divulgo pro pessoal lá. Legal, obrigada, gente. Boa noite a todos. Valeu, boa noite.